pela oportunidade, Senhor, que nos concede de estar na tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, ainda por tudo, ó Senhor, pelo desejo, ó Pai, de te conhecer, de estar mais próximo de ti, e queremos, ó Deus, aprender mais de ti, Senhor. Queremos ser mordomos fiéis, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ensine e se revele a nós através da tua palavra. Este é o desejo do nosso coração, acredito que isso que nos move, Senhor, a estarmos na tua casa, Senhor, para te bendizer, exaltar, Senhor, te glorificar, mas aprender a te servir, não apenas a ti, mas como também ao teu povo, Senhor, de uma maneira melhor, Senhor. Te agradecemos por mais este momento, te agradecemos por aqueles que estão a caminho, Senhor, te pedimos que o Senhor traga em paz, e aqueles que por algum motivo não podem vir, Senhor, nós te louvamos porque bem sabemos que assim como o Senhor é conosco aqui, o Senhor é com eles onde estiver. O Senhor coloca um cântico novo nos lábios deles, dê-lhe esperança, que o Seu Santo Espírito possa visitar, estar com eles, ó Pai, assim como está conosco aqui na tua casa. Nós cremos que não é apenas o Deus de perto, mas o Deus de longe também. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o irmão pode se aceitar. Vamos fazer uma recapitalização aqui. Nós mencionamos, né? Não sei se os irmãos chegaram a ver em casa, né? Sobre o doutor da lei, que estava falando lá naquela parábola que Jesus citou, que ele chegou para Jesus e perguntou, falou: Senhor, como é que eu posso fazer para ser salvo? Né? Na verdade, aquele salvo ali, ele estava dizendo, como é que eu posso fazer para ter a vida eterna, que eu possa ressuscitar? Porque ele sabia o que estava fazendo no capítulo. Porque ele sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque Jesus perguntou para ele: como você entende a lei? Aí ele falou: olha, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou: ótimo, faça isso e viverás, né? Então nessa hora nós entendemos que ele não era leigo, ele sabia, e ele queria, não era apenas ele não queria não apenas, como é que eu posso dizer, viver, ele queria ressuscitar, porque como nós lemos lá em Levítico, capítulo 18, versículo 5, ele diz que aqueles que fazem, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, ao quais fazendo o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Então existia uma recompensa para aqueles que fizessem esse tipo de sacrifício, que guardassem a lei, que cumprissem os mandamentos, né? Então eles poderiam ser não apenas salvos, mas eles poderiam ressuscitar, como nós vimos o exemplo de Moisés. Moisés, como ele cumpriu a lei, ele ressuscitou. A Bíblia diz que o anjo, né, Miguel, veio e lutou, entre aspas, né, contra Satanás, lá no livro de Judas, que nós vimos. Ele contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. E o corpo de Moisés nunca foi achado. Nós sabemos que Moisés morreu, né? Não vimos mais relato dele. E a Bíblia também dá esse relato, dizendo que Satanás tentou contra o corpo dele. Nós não vimos o túmulo, não vimos o corpo, mas acreditamos no que a Bíblia diz, e a Bíblia fala isso. Então, nós temos um exemplo de que ele ressuscitou, porque ele estava com o corpo glorificado no Monte da Transfiguração com Jesus também. Então nós entendemos como um exemplo de Elias, que estava andando com Eliseu, e a Bíblia diz que ele foi, né, assunto aos céus em um redemoinho, né? Então ele foi com o corpo, e nesse momento ele foi transformado, né? Foi glorificado seu corpo, e os dois estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, quer dizer, no Antigo Testamento, uma das cláusulas, vamos assim dizer, era essa: que se você fizesse todos os mandamentos, você viveria. Moisés cumpriu a lei, mas pecou. Jesus cumpriu a lei sem pecar, né? Então ele teve um prêmio. Qual era o prêmio? De ressuscitar. Por quê? Porque o corpo dele não poderia ver corrupção. E eu ia falar com vocês hoje a respeito da lei, né, do parente remidor, que está lá em Levítico, que fala o seguinte: que o homem estando em uma casa, e que se por um prazo, né, de 1 ano ele não tivesse um parente remidor, se ele não tivesse dinheiro para custear sua dívida, essa casa que ele tinha será tomada pelo poceiro.
E o poceiro, ele tem uma simbologia, né? Ele é o próprio Satanás. E essa casa que ele está citando ali, a Bíblia está dizendo que é o nosso corpo. É a nossa morada, né? Nós vemos o apóstolo Paulo falar de morada, ele fala de templo e fala de tabernáculo, né? Aí nós dividimos aquela parte lá, o Santo dos Santos, o lugar santo e o átrio. O templo somos nós, o lugar que é o edifício. Aí tem o lugar santo, que é o tabernáculo, e o Santo dos Santos, né, que seria, vamos assim dizer, um oráculo. Mas mais para frente nós vamos explicar melhor qual é essa outra diferença de oráculo para tabernáculo. Como os irmãos dizem, né, que leram, eu vou confiar nessa parte, então vamos continuar daqui. Todo aquele que cumprisse a lei tem direito à vida eterna, logo triunfaria sobre a sepultura, sobre a morte e sobre o Hades. Veja que tudo que se relaciona a alguma coisa vinda da eternidade está sempre ligado a 3. Você sempre vai ver morte, Hades e sepultura. Um exemplo: divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, alma, corpo e espírito, né? Então tudo que vem assim de uma forma extraordinária, né? Vamos assim dizer, ela vem dessa parte de Deus. Ela tem uma forma de 3, mas que se expande. Um exemplo: Pai, Filho e Espírito. Não tem limites, né? Nós, na nossa dificuldade, né, nós temos algumas expressões para 3. Jesus pergunta sobre a lei porque quem cumprisse o que estava escrito na lei ganhava a imunidade contra a morte, a sepultura e o Hades, isto é, venceria o poder do pecado. Jesus queria saber como ele entendia o que ele lia. Aí, como é que é amar a Deus sobre todas as coisas? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Imagine um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, né? Tipo, para que fique fixado isso na sua mente. Vamos dizer um exemplo: a pastora Daisy, ela tem umas certas limitações. Olha o irmão lá, já precisa. Vamos dizer que uma pessoa, os irmãos lembram do irmão Augusto, né? O irmão Augusto é mais alto que eu, mas mais forte também. Vamos dizer que o irmão Augusto segurasse a pastora Daisy dentro de uma banheira para tentar afogá-la. Eu imagino que ela ia tentar sair ali de todas as formas, né? Então é nesse sentido que a Bíblia, acho que até os conhecidos, né? E eu acho que é nesse sentido que a Bíblia fala: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. É essa força que ela usaria para sair de dentro desse local com água. Esse é o entendimento que Deus fala que nós devemos amá-lo para que nós venhamos ter a vida eterna. E se nós formos parar para analisar, no Antigo Testamento, essa era uma regra assim, quase que impossível, porque não é fácil. E nós sabemos que poucas pessoas cumpriram a lei. Eu mesmo me recordo só de Moisés. Mas a Bíblia fala que no Antigo Testamento existiria 3 pessoas que por si só, pela sua própria justiça, poderia salvar apenas a si mesmo. Os irmãos lembram quem são? Daniel, Jó e Noé. Zaqueu, Ezequiel 14:14. Você pode ler lá, está escrito: se houvesse alguém que por si só pudesse salvar a sua própria alma, seria apenas esses 3, pela sua própria justiça, né? Ezequiel 14:14. É interessante porque nós vemos, né, vários exemplos. E se você quiser começar a estudar para algum personagem bíblico, começa por um desses 3. São pessoas que têm bastante exemplos para nós, né? Ezequiel 14:14. O problema dele estava quando ele quis justificar a si mesmo. Aqui nós estamos falando daquele doutor da lei, quando ele disse para Jesus, ele falou: olha, eu faço isso desde criança, e isso, né, não pode existir em nós. Por quê? Porque nós não podemos nos justificar. Nós não temos condições de nos apresentarmos diante de Deus com a nossa própria justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundície.
E eu não sei se os irmãos sabem o que é trapo de imundície, que é que ele fala ali no profeta Isaías. Trapo de imundície, para os irmãos mais novos, né, talvez isso é só anormal, mas para os irmãos um pouco mais velhos que eu, já ouviu dizer, ou já viu talvez sua avó ou sua mãe, né, um tempo passado, que naquele tempo não existia, mas era pouco. É como um exemplo de fraldas, né? Fralda hoje é pano, a gente não vê mais fralda de pano nos varal. Antigamente era comum, né? Aquele montoeiro de fralda. Hoje você já vê mais fralda descartável. Então antigamente também não existia absorvente. Então as mulheres se viravam, né, quando menstruavam, com uns pedaços de pano, né? Aí tinha um exemplo, chamava de paninho, enfim, cada um tinha um nome para aquilo. Então Jesus fala, né? Jesus não, o profeta cita que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundície. Esses eram trapos de imundície. É como se eu e você chegasse diante de Deus e falasse: olha aqui, Deus, aqui é a minha justiça. Aí Deus vai olhar: moça, o que você quer com isso? Que justiça é essa? Isso não serve para mim, né? É como o homem querendo se apresentar diante de Deus. E nessa matéria que nós estamos estudando, nessa soterologia, que é a doutrina da salvação, ela é a base dela, né? Não é apenas a cruz, que nós vamos falar sobre a cruz em cristologia. Então eu quero citar um pouco aqui a justificação, que é quando nós somos justificados por Deus. Deus fez o sacrifício por nós, e se nós nos apoiarmos nele, na justiça dele, no sacrifício dele, nós somos salvos. A partir do momento que nós queremos impor, colocar: não, Senhor, eu tenho mais isso aqui também, então quer dizer, você está tirando o crédito de toda a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário e dizendo que por você fazer isso, você seria salvo. E nós sabemos que... É um exemplo aqui que muitos não gostam de ouvir, mas é uma verdade. E nós vamos mais para frente falar sobre ele, em justificação. Talvez na próxima aula. Falar de eleição, justificação, redenção, fé e arrependimento. Tipo assim, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, ela fala que qual é a base para nós sermos salvos? Se nós confessarmos com nossa boca e crer no coração que Deus ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Então, como é que nós fazemos para ser salvo? Geralmente, né, que é mais comum, o pastor, quem está na frente na hora, faz o apelo, o pregador, a pessoa diz que aceita Jesus, vem aqui na frente, a pessoa ora sobre ele, nós acreditamos que a pessoa está salva. E aí eu faço uma pergunta: existe alguma coisa que poderia pagar a salvação? Existe alguma coisa nesse mundo que seria apta para condizer em base de troca para que, sendo feita, pudesse alcançar a salvação? Né? Nós acreditamos que não. Então, nessa hora, você entenda, se a Bíblia diz que a salvação é a maior opção e é o maior prêmio que um homem pode adquirir, e você adquire ele quando você levanta a mão e aceita Jesus, o que diz Romanos capítulo 8, versículo 32? Romanos 8, 32. Deixa eu ver se é esse. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas. Amém. Aí algumas traduções diz: porventura, né, não, aquele que nem seu próprio filho poupou, porventura não daria com ele também juntamente todas as demais coisas? Quer dizer, quando Deus não poupou seu filho para nos salvar, ele deu seu filho para nos salvar. Se ele fez isso e nos salvou, porventura ele não nos daria também todas as demais coisas que nós precisamos? Aí vem o entendimento: não, para mim ganhar um carro eu tenho que fazer uma campanha, para mim ganhar uma casa eu tenho que fazer um sacrifício. Mas para aí, se a Bíblia está dizendo que Deus não poupou nem seu filho, mas com ele me deu também todas as demais coisas, eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz ou no que o homem diz?
Esse é um exemplo de justificação. É você acreditar que o que ele fez por você é maior do que o que você pode fazer por ele. E como é que você faz? Aceitando o que ele diz que é seu. A partir do momento que Deus fala que é dele, você não pode tomar mais para você. Nós falamos um exemplo nessa hora, né? Falamos muito de dízimo. 10% é de Deus. Não, beleza, não estamos falando disso. Mas lá em Isaías 53, quando diz que ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades e levou sobre si na cruz. Se ele está dizendo que é dele, por que a gente não entrega isso para ele? É porque a gente acha que a gente precisa fazer algo para se elevar. E a Bíblia diz que a nossa salvação ela vem pela graça. Não sei se os irmãos já viram lá em Efésios capítulo 2, de sorte que a fé vem, que a graça, né? Que nós somos salvos, todavia somos salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós adquirimos ela através da fé. Quem é que nos dá a fé? Deus. Vocês já viram essa parte lá? Não faz assim, Efésios 2. Esses textos aqui para soterologia são básicos, né? Na nossa revista, na nossa apostila aí vocês vão ver demais. Aí ele diz no versículo 8, Efésios 2:8: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras. Um exemplo, campanha é obra, jejum é obra, entendeu? Todas essas coisas que você faz é obra. E a Bíblia está dizendo, não vem por meio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criações de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em suas boas obras, ao qual preparou no passado, para que nós praticássemos ela hoje, né? Para que nós venhamos andar nelas hoje. Essas obras que nós fazemos, nós não fazemos porque somos bons, foi Deus que nos separou, Deus que nos chamou do mundo, né? Como um versículo que diz aqui no capítulo anterior, versículo 4: portanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, e ele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Aí muitos perguntam assim, mas calma aí, então quer dizer que Deus já tem os escolhidos? Nós vamos falar sobre predestinação, não vai ser hoje, mas só estou dando uma pincelada aqui. Por quê? Porque tem gente que fala, Deus que foi predestinado para ir para o inferno, e tem uns que foram predestinados para ir para o céu. Mas se já estão predestinados para ir para o inferno, nós vimos, né, em aulas passadas, que o homem caiu, e com ele, com a ofensa de um só, muitos morreram, e até hoje continua já nascendo no pecado. Então não precisa dizer que esse vai para o inferno. Você já nasceu predisposto para isso, não precisava Deus dizer, não, vai para o inferno. Se Deus salvasse um, já seria um ato de misericórdia extraordinário. Mas aí ele veio e enviou Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Que a predestinação, ela não é para indivíduos. Deus trabalha da seguinte forma, um exemplo. Aí você fala assim, mas e profeta Jeremias, onde a Bíblia diz que Deus falou que desde, né, da eternidade eu já tinha te separado, no ventre da tua mãe eu te separei para ser profeta sobre as nações. Beleza, profeta hoje nós sabemos que era um ministério. No Antigo Testamento era um dom, existe o dom do Espírito também, que existe o dom do Pai, do Filho e do Espírito. Mas ele estava falando para a obra. Separou para a obra. Qual é a obra? É um propósito de Deus. Todos nós temos um propósito. Estamos nessa terra por um propósito. Não pense nós, né, como os calvinistas, né, dizem, ou melhor, como os arminianos, que falam que tudo depende da minha vontade. Se eu não fizer nada, Deus não vai fazer. Não é bem assim que funciona. Se fosse assim, eu oraria para que eu não morresse. E Deus ia ter que submeter a mim? Não tem como. Não, eu vou orar para que o Congresso se converta. Você acha que isso vai acontecer? Não vai. Por quê? Porque desde o tempo de Jesus, né, João falou que o mundo jaz no maligno. E a tendência é só piorar. Por quê? Para que o filho da perdição se manifeste. Então você está orando o contrário. Bem verdade, a Bíblia diz para que nós devemos orar, para que haja paz em Israel. Também diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas não quer dizer que todas as nações vão ser. Mas também não quer dizer que onde você estiver você não vai estar protegido. É como tem aqueles irmãos da igreja de Filadélfia, se não falha a memória, que Deus falou, eu tenho colocado uma porta diante de ti.
né, a qual ninguém pode fechar. E eu coloquei diante de ti, por quê? Porque você é fraco. Ele mesmo diz lá, né? Eu tenho visto que vocês são fracos, mas vocês não negaram a minha palavra. E por causa disso, eu coloquei, o que é essa porta? É a salvação. Ninguém pode fechar essa porta para você, né? Você tem a opção, você vai entrar por ela ou não, né? É isso aí. Mas nós estamos falando de soteriologia, por isso que eu citei nesse caso aí a respeito da sua vontade. Então Deus fala assim, através dessas nomenclaturas que nós citamos, ele cita indivíduo para a obra, não para a salvação. Ele não diz, o irmão Jovelino vai ser salvo. Não. Ele pode dizer, o irmão Jovelino pode congregar na igreja tal, mas se ele vai ser salvo, isso depende dele. Grupos, um exemplo. Não sei se vocês lembram dessas passagens. Eu estou citando porque imagino que os irmãos já ouviram. Quando diz assim, Jesus mesmo ele falou, mas muitos me dirão naquele dia. Mateus 7:20. Senhor, pelo teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome operamos maravilhas. Então vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí Jesus cita a partir do 24 a 27. E todos aqueles que escutam as minhas palavras, então todos, não está dizendo um, não está dizendo o, entendeu? Todos, tá? Abrangendo, né? Aqueles são qual? Foi aquele do Antigo Testamento no Novo e o que vão advir aí no Reino da Graça ainda mais para frente. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo a um homem prudente. Edificou essa casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e foi grande a sua ruína. Então ele não está falando o nome de um irmão, da irmã, ou de uma cidade, ou de um local, não, ele está dizendo aqueles que tais coisas praticam. Então, aquele que pratica, um exemplo, e todos quantos aqueles que beberem, que fumarem, que prostituírem, que adulteram, que roubam, que matam, né, que se drogam e essas coisas, aí ele faz aquele, né, como, né, diz na Universal, bota todo mundo dentro de um saco. Todos esses que praticam tais coisas está reservado para o inferno. Então ele não está dizendo o irmão, um exemplo, Ciro era peça, e Deus pegou e falou para ele, você é meu ungido. Ungido para quê? Você vai castigar meu povo. Mas não disse que ele ia ser salvo. Ele tinha uma obra, ele tinha um propósito, mas não para salvação. Então para salvação não tem ninguém. Que um exemplo, quando Jesus falou lá na mesa, falou, um de vós há de me trair. Jesus não disse quem era. Ele falou, aquele que se deixasse levar por essas vontades poderia ser Pedro. Jesus tinha falado antes, falou, olha, Satanás me pediu para cirandar você, mas eu orei por você. Quando você se levantar, você vai orar pelos seus irmãos, vai dar força para eles quando você se converter. É estranho isso, né? Você vê aqui a gente, um exemplo. Tiramos uma média de 1h30, 2 horas, separamos durante a semana para estarmos aqui meditando sobre a palavra do Senhor. Outros irmãos têm seus devocionais, né, durante o dia, durante a semana, outros compromissos e até mesmo na igreja, amém. Suas funções eclesiásticas às vezes exigem ou às vezes faz por devoção. Aí Pedro, como era o seminário de Pedro? Pedro viveu intensamente 3 anos e 6 meses na presença do Senhor. Imaginamos, 3 anos e 6 meses, mas vamos dizer que no mínimo 3 anos diante do Senhor. Dormia com ele, acordava com ele, fazia milagres, fazia missões, estava com ele na dificuldade, diante do mar. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas, né? E nós vemos cada coisa que Pedro fez, e outra vez eles enviaram os discípulos em Lucas, quando eles voltaram, aí eles falaram, nossa Senhor, até os demônios se submetem a nós. Aí ele falou, olha, não vos alegreis com isso, mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito no reino dos céus. Né? Então você vê, eles fizeram e viram coisas que nós não imaginamos aqui. Então, nesse ponto de vista, Jesus vira para ele e fala, quando tu te converter. A gente às vezes passa um mês, você é uma lapada, né? Você vê, a gente às vezes passa, sei lá, uma semana, um mês e não sente aquela presença boa, gostosa, né, do Espírito, que a gente dá vontade de falar em línguas, sentar num canto, chorar e tal. Às vezes a gente passa um mês ou mais, né, nesse tipo aí. E Pedro não, era constantemente, todo dia, saia de um lugar e ia para o outro. Jesus estava com ele. Lembra quando ele estava no caminho de Emaús? Os discípulos, o que eles falaram? Eles falaram, nossa, você não viu quando ele falava as palavras? A palavra dele queimava no nosso interior.
Não é todo dia que a palavra queima no nosso interior. Mas dali era o quê? Era o próprio verbo falando dele mesmo. É como lá no final de Mateus, no capítulo 7, versículo 28, né, os escribas e fariseus admiravam. Por quê? Porque ele falava com autoridade. Porque o que ele falava, ele cumpria. O que ele falava, ele fazia. Então ele tinha autoridade para falar sobre aquilo. Então Jesus, eles viram e participaram de tudo isso. Aí vamos comparar nós. Vem 1, 2 vezes, 3 na igreja, passa 2, 3, 4 horas do dia, às vezes envolvido com alguma coisa da igreja. A semana tem 176 horas, o dia tem 24 horas, 8 horas, geralmente a pessoa normal. 8 horas ele dorme, 8 horas ele trabalha, 1 hora de condução para o serviço, outra hora ele volta, só já foi 18. 1 hora para jantar, 1 hora para almoçar, 20, sobrou 4 horas. Nem sempre essas 4 horas é do Senhor, mas ele não. Ele estava todo dia, toda hora com o Senhor. Podemos dizer quase 24 horas? Não, porque ele dormia, né? Então, mas ele acordou, estava próximo. Às vezes os mestres, né, se escondia, corria, ia orar e ficava procurando por eles, mas depois ele se encontrava de novo. E nós não, temos essa dificuldade toda e nos achamos às vezes melhor do que eles. E Jesus fala para ele, quando tu te converteres. Vamos deixar isso aí mais para frente, quando a gente for falar sobre o panorama do Novo Testamento. Um falso sacerdote, aqui ele fala, né? Um falso sacerdote também pode descer no mesmo caminho da vítima. Mas por que ele passou de lá? Porque não tinha ataduras, nós falamos sobre isso, né? Ele não tinha nas suas mãos nem vinho nem azeite, mas somente tinha no tabernáculo. São aquelas pessoas que só é crente dentro da igreja, só sabe orar dentro da igreja, às vezes está no meio da rua, não sei, dentro do ônibus. Alguém chega e fala, irmão, ora aqui por mim, a gente estava saindo, a irmã chegou, pediu para a pastora orar por ela, eu falei, pronto, agora nós vamos chegar mais tarde na igreja. Mas você não pode dizer que não vai, né? Você tem que estar disposto. Ele não levava consigo um tipo de ministro que apenas ministra na congregação, não nas ruas, mas como ele levaria o vinho e azeite no caminho para a sua queda, de Jerusalém para Jericó. Quantos ministros estão fazendo essa mesma rota? A rota da hipocrisia, pois depois veio o levita e o discípulo não é superior ao seu mestre, né? Lucas 6,40. O que ele está querendo dizer? Que quando o sacerdote descia, ele saía de Jerusalém para Jericó. Jericó, na cidade amaldiçoada, ela estava embaixo, ele estava descendo. Já no caso do samaritano, estava vindo de Samaria para Jerusalém. Então o samaritano tinha melhores intenções do que o próprio sacerdote. E como a Bíblia diz que o discípulo não é superior ao seu mestre, então o levita estava indo no mesmo caminho que o sacerdote. Porque se ele aprendeu com o seu professor, ele vai tentar fazer igual. Ele não vai ser melhor do que ele, mas ele vai tentar fazer igual. E se o servo dele, que é o melhor, o tutor dele estava caindo, qual é a probabilidade dele estar num caminho diferente? Sendo que ele era discípulo, né? Os samaritanos são adoradores, são gratos, respeitosos. Isso daqui, os irmãos leram. Amém. Ainda está lá. É porque isso daqui ainda era matéria da nossa lição passada, né? Romanos 10:5. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Isso aqui é quase que parafraseando Levítico 18:5. Aquele que cumprir os meus mandamentos, os meus estatutos, por ele viverá. Eu sou o Senhor, quer dizer, eu afirmo isso. Eu vou ressuscitar aquele que fizer. Então Moisés está dizendo, e descreve da forma que o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. A justiça era mediante a fé, e a ressurreição mediante ao cumprimento da lei. Isso no Antigo Testamento. Nós estamos no Novo. Então agora a nossa justificação não é mais mediante ao cumprimento da lei, e sim mediante a nossa fé, baseado em que nós acreditamos que a fé vem de Deus, né, por ouvirmos a palavra de Deus. Eles confundiram na confusão, rejeitaram a justificação pela fé e inventaram alguns sacrifícios deles por meio deles, estabelecer a justiça própria pelas suas próprias leis, como se isso não
sujeitaram à justiça de Deus. É como eu estava falando. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a justificação mais na frente. Os homens foram condenados, então, após este acontecimento, por causa de uma única ofensa. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Então, certo, a morte, ela, nesse tempo, podemos assim dizer, de Adão até Moisés, a morte matou muitos inocentes. Dentre eles, aqueles que não transgrediram que não vieram segundo o pecado de Adão. Quem são esses? As crianças. Não tinham consciência. E Jesus. Por causa disso, aí entra aquela parábola, né, que eu ia falar para vocês, de Levítico, que fala a respeito do poceiro, né, do resgate, do parente gemidor. Porque eles mataram Jesus injustamente. Jesus não merecia e não deveria ter morrido como ele morreu, porque injustamente o julgaram e injustamente o mataram. Jesus não tinha pecado para ser condenado, e principalmente pecado de morte, ainda mais um pecado de cruz, né, que era das mais elevadas sentenças que existia naquela época. Então, quando eles fizeram aquilo, é como se eles tivessem tirado e perdido a morte, perdido essa, como é que eu posso dizer, essa força, como a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, logo depois o que são da sua propriedade na sua vinda, e então virá o fim. Quando ele chegar, entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine até absolutamente todos os seus inimigos estejam prostrados debaixo dos seus pés. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está simplesmente afirmando que por causa de um veio o pecado e a morte. Por causa de Adão nós nascemos sentenciados propensos ao pecado, mas por causa de um também veio aquele que nos santificou, nos justificou e nos lavou para sermos aceitos diante de Deus. Então aí fala, mas é injusto, irmão, porque Adão pecou e eu tenho o pecado de Adão. Nunca ouvi nem falar de Adão, certo? Mas também por causa de Cristo você foi justificado por uma coisa que você nunca iria dar conta de fazer, você recebeu. Vou citar só um exemplo aqui que veio na mente aqui agora. Você imagina como era? Eu vou citar só, vou colocar um exemplo aqui, que é uma pessoa, e aqui, aí vamos dizer que essa pessoa aqui passou a vida toda acertando, aí chegou no final, ele teve uma obra errada. Se nós fôssemos julgar pela probabilidade de mais acertos, só um erro, vou dar outra chance, talvez. Aí vamos para outra forma. A pessoa passou a vida toda fazendo as coisas erradas. Aí chegou no final, ele fez uma coisa certa. Só que, no ponto de vista bíblico,
Deus diz o seguinte: esse daqui vai para o inferno. E esse outro aqui vai para o céu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Sim. É isso aí. Amém. Esse é um dos princípios, né, da graça do Senhor, exatamente. Mas no nosso ponto de vista e a nossa justiça falha, nós imaginamos, não, esse camarada que fez tudo errado, no final ele acertou um, ele vai para o céu. Tinha que ser o contrário. Esse aqui que acertou um monte e só errou uma, não, ele que vai. Mas por que não é assim? Imagina você, passou a vida toda, você foi justo, não matou, não roubou, não prostituiu, tentou fazer suas coisas certinhas, conforme diz a Bíblia, mas no final, você não aceitou Jesus. E agora? Deus vê dessa forma. Por quê? Porque era o filho dele. Aí, um outro exemplo, a pessoa passou a vida toda errando, matando, roubando, prostituindo, traficando, enfim, chegou no final, aceitou Jesus. Quem é que é justificado aqui? Quem é que é condenado? Essa é a lógica de Deus, aonde a Bíblia diz que por meio de um veio o pecado sobre todos eles, e também por meio de um veio a vida eterna. Então nós estamos debaixo dessa lei. O que eu quero dizer com isso? Só citar aqui um outro exemplo aqui para vocês, a respeito de Abraão. Abraão, vou citar aqui um exemplo. Lembra quando ele foi, se não me falha a memória, foi no Moriá, que ele foi oferecer seu filho Isaac? Aí aqui não é para rimar, viu, irmão? Mas fazer, como é que eu vou desenhar um cordeiro agora? Eu tenho nem ideia, mas fica difícil, velho. Eu vou botar só como se fosse um troço aqui. Aí faz de conta que isso aqui é um animal. Aí aqui do outro lado, tá. Faz de conta que esse aí é Abraão. Cordeiro, não sei o que tudo. Tá queimado já esse aqui. Pareceu uma mesa. É uma loura, Abraão. Faz de conta que esse aqui é Abraão. Quando Deus estava diante dele, lá quando ele viu aquelas obras, né, de Abraão, Deus pegou e falou: não, Abraão, pare, porque eu vi que agora tu temes a Deus. Agora, Abraão, com 75 anos, saiu de Terá. Terá era o pai dele. Ele saiu da cidade dele com 75 anos, passou 25 anos no deserto. Aí teve um filho, Abraão. Depois de mais ou menos uns 17 anos aí, a gente chuta, né, que era mais ou menos que ele já era um garoto, um rapaz, um moço. Então a gente imagina que ele tinha menos de 20, mas não tinha menos que 14. Então nós imaginamos mais ou menos essa faixa etária aí, entre 15 e 20 anos. Aí, vamos chutar aí matematicamente, 25, que foi o tempo para ele ganhar, mais uns 20 anos, 45 anos, andando, fazendo a vontade de Deus. Deus fala: agora sei que temos a Deus, que não negariam ter seu filho por ele. Aí o que Deus fez? Abraão tinha que matar o filho. Aí Deus fez o quê? Entregou o cordeiro, certo? Então Deus poupou Abraão, mas matou o cordeiro. Aí depois veio Deus. Ele tinha o seu filho, vamos dizer que aqui ele tinha outro cordeiro. Lembra do cordeiro que foi morto desde a fundação dos tempos? Nós falamos na lição passada, o que foi morto na fundação e antes da fundação. Na fundação foi quando ele tirou as vestes e deu para Adão e Eva, e tirou do jardim. E já no caso esse daqui que foi morto antes. No caso agora era para o Jesus ser poupado e o cordeiro ser imolado, conforme diz a Bíblia lá, Apocalipse, né? 12, 13, 8.
Mas o que Deus fez? Ele não poupou o cordeiro. Por quê? Porque ele já tinha entregado o cordeiro para Abraão. Então nessa hora aqui, o filho teve que vir. Então, o que nós entendemos aqui? Que a justiça de Deus, ela é imparcial. Ela tanto é para ele, quanto para os que seguem. Então, se eu acredito que eu errando por toda a vida, no final, eu faço a coisa certa, eu acredito que eu serei salvo. Mas não é porque eu digo, é porque a Bíblia diz. Então, se eu acredito que a pessoa boazinha, mas no final ela faz algo errado, um exemplo, não existe outra coisa para ser salvo. Ela não aceitou a Jesus, irmão, para Deus isso aqui não é nada, é obra e vai ser queimada. Por quê? Porque não foi feito em Cristo. Para fazer em Cristo, né, nós vamos dar mais na frente, você tem que subir no monte e trazer a madeira que ele levou nas costas para aquele monte, o altar de Deus. Então, você quer construir algo com fundamento, com base, você tem que construir baseado nas obras de Cristo. Então, quando ele fala a respeito de Adão, e o que eu estou dizendo aqui para vocês, a respeito de Abraão, é que muitas das vezes nós não confiamos no Cordeiro de Deus, nós confiamos no nosso sacrifício, e isso não tem, vamos assim dizer, valor para Deus maior do que uma ilusão que as pessoas têm. Quando nós estudamos sobre justificação, você vai ver sobre isso, que o que eu faço hoje não vai aumentar a minha santificação diante de Deus. Por quê? Nós aqui não temos esse entendimento. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo. Por quê? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é como se você nascesse de novo. É como Nicodemos que falou para Jesus, falou, olha, nós falamos na lição passada, como é que eu posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não era isso, ele está dizendo que você é uma nova criatura, você é como se ele tivesse te formado de novo, como nós estudamos lá em antropologia. Não sei se não viram, lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, diz, Deus fala, eu crio o espírito do homem no homem. É como se ele criasse você de novo, e agora você é uma nova criatura. É como se você chegasse diante dele e falasse, Senhor, eu tenho aquela dívida. Aí você olha assim no extrato e fala, não, mas aqui não está dizendo que você não tem dívida. Por quê? Porque sua dívida foi perdoada. É como ele fala, né, através dos profetas, dos seus pecados não me lembro mais. Os seus pecados foram lançados na cruz. Você diante de mim não tem pecado. Você está limpo, redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue tem poder. Por que o sangue tem poder? Não sei se os irmãos já viram, mas nós vamos ver mais na frente, escatologia, quando fala que os anjos brigaram. E quando eles foram depor Satanás do céu, eles, para isso fazer, eles usaram o sangue do Cordeiro. Alguém já viu essa passagem? Apocalipse 13. Melhor, 12. Calma aí. É 12, versículo a partir do 9. Só para os irmãos ficar sem contexto. Esse sangue aqui é o sangue de Cristo. Lembra que Cristo ofereceu um sangue que falava melhor do que o sangue de Abel? O sangue de Abel era tido como sangue de justo diante de Deus, mas isso antes de Cristo se sacrificar por nós. Depois que ele morreu, a Bíblia fala, né, nós vamos ver isso em Messiologia, ele vai levar, depois que ele morre, ele leva seu sangue diante de Deus no sacrifício, e Deus aceita o sangue dele. Por quê? Porque é um sangue inocente. É como nós vamos falar a respeito nessa parábola do parente remidor. Ele morre e vai direto para o céu? Não. Ele
É porque isso aqui é outra matéria. Que nem um exemplo. Quando a Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que havendo posto em vitupério as ordenanças celestiais, onde é que Cristo fez isso na cruz? Nós não vemos isso. Mas se você analisar, né, biblicamente com outros versículos, fala que naquela hora que houve aquelas densas trevas, né, houve uma batalha espiritual ali, e Cristo foi ferido por ela. E quando ele foi ferido, nessa hora, eu não vou dizer apenas que o seu sangue jorrou, mas Deus se enfureceu, a ponto em que a Bíblia diz que fogo saiu das suas narinas e que ele, como é que eu posso dizer, ele montou nas costas de um querubim e desceu na terra. Ainda não viram também não. Mas espera aí, depois nós vamos ver essa passagem. Eu só vou falar aqui do sangue, ó. A partir do versículo 9. Assim o grande dragão que foi excluído para sempre, ele que é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, né? Serpente no jardim do Éden, mas aqui em Apocalipse já era um dragão. E lembra o que a Bíblia diz que ele ia se alimentar? Do pó da terra, né? Lembra? E quem é o pó da terra? Os nossos pecados. Ele se alimenta dos nossos pecados. Então ele foi crescendo. De uma serpente se transformou num dragão. Um dragão, você tem uma noção. Aí aqui ele diz, o antigo Satanás. Aqui não tem nada para espiritualizar, está bem simplesinho. E quem tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, e ele e seus anjos foram lançados para a terra. Então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos e o mesmo que denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa de quê? Por intermédio da palavra do testemunho que anunciava, posto que é face a face com a morte, não amaram mais sua própria vida. Sendo assim, celebrai, porque o diabo, né, naquele tempo ali caiu. Então você vê, até os anjos usaram o sangue dele para que pudesse vencer o inimigo. Não que Deus precisasse, porque em Apocalipse, eu posso falar muito de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1, veja o que diz no versículo 2. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que era o diabo do Satanás, e amarrou com 1000 anos. Tá. Aí no versículo anterior: então eis que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Aí como diz, né, a serpente, o diabo que ele prendeu, e prendeu por 1000 anos. Ali não está dizendo que era um querubim, que era um serafim, que era um arcanjo, que era um dominador. Não, ele simplesmente disse um anjo. É como se eu estivesse daqui, aí está alguém ali passando na porta, eu falei: ei, por favor, fecha essa porta para mim. Pode ser qualquer um que está ali. Eu não falei, um exemplo, o obreiro, o presbítero, o diácono, o pastor, o missionário, o evangelista. Não, um anjo. Qualquer um. Foi denominado pelo quê? Pela palavra. E desceu para quê? Para prender ele. Então na hora que Deus deu a palavra, ele desceu e prendeu. Um anjo fez isso. Então Deus, né, como diz lá no que nós lemos lá em Apocalipse 12, não que precisasse do sangue para que aquilo acontecesse, mas foi da vontade de Deus que acontecesse dessa forma. Porque você vê que um anjo aqui prendeu Satanás, ele não poderia usar esse mesmo anjo para derrotar Satanás e com os outros, porque a Bíblia fala que 1/3 caiu, mas 2/3 ficou. Então não precisaria do sangue, logo 2 contra 1. Você já entende que talvez uma batalha desonesta, né, poderia vencer assim facilmente. Porém, não foi assim que aconteceu. Ele usou o sangue do cordeiro. Vocês querem tentar achar aquela passagem lá? Salmos? 21.
Colossenses capítulo 1, versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. 14, É. Quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível. Colossenses? Colossenses 1? É. Qual? 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de todas as criações. Eu estou passando a passagem errada para você. É 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas tuas ordenanças, a qual de alguma maneira nos eras contrária, e atirou no meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e a deles triunfou em si mesmo. Amém? Aonde é que nós vimos isso acontecer? Aí aqui um dos versículos que complementa isso, o salmista Davi, né, teve uma visão, e nesse salmo, no capítulo 18, ele fala sobre ele. Versículo 5. Qual que é? Salmo 18. 18. A partir do 5. Os laços do inferno me envolveram, e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, e gritei por socorro, meu Deus. Por que, meu Deus? A Bíblia fala que o Senhor Jesus chamava Deus de Pai. Mas por causa de nós, quando o pecado entrou nele, aí ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele já estava simbolizando nós. Então nessa hora, o pai virou as costas para ele e falou, meu Deus, por que me abandonaste? Aí continuando aqui, socorro meu Deus, e do seu templo, versículo 6, ele ouviu a minha voz, e as minhas súplicas chegaram à sua presença, seus ouvidos deram a minha atenção. Então toda a terra se estremeceu. Tem alguma familiaridade com o capítulo 2 de Colossenses? Com a morte de Cristo, quando toda a terra, quando a terra estremeceu, estremeceu e agitou-se os fundamentos dos montes, se abalaram e tremeram por causa da ira de Deus. Lembra que o centurião falou, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por quê? Por causa daquela escuridão, aquela neblina que veio sobre a terra estremeceu. A Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo, uma coisa que um linho de 7 centímetros de espessura, irmão, mais de 4 metros de altura, rasgar de baixo, de cima até embaixo. Aí ele falando aqui, Exato, no caso aqui no templo, lá no templo. E aí do versículo 8. Quem pode ler aí? Os seus narizes subiu fumaça, da sua boca saiu fogo, e consumia. Carvões se acenderam dele. 9 e 10. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou um querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Pois é, traduções. Da sua narina saiu fumaça e da sua boca saíram brasas vivas como de um fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, em nuvens escuras estava sob os seus pés. Montou o querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto ao qual se ocultou nas nuvens escuras carregadas de água, um abrigo que envolvia, e com seu fulgor, na sua presença, as nuvens desfizeram o granizo e o raio, e quando os céus trovejou, o Senhor fez ressoar a voz do Altíssimo, e atirou flechas, e afugentou os inimigos, e com seus raios arrasou. A fundo
para o fundo do mar, apareceu os alicerces da terra, o expôs por causa da severa repreensão que o Senhor e o sopro forte das suas narinas. Das alturas estendeu a sua mão e me agarrou, me arrancou das águas profundas e livrou-me do adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais forte do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo protetor. Ele me concedeu plena libertação e me livrou por causa do seu amor. E tem uma passagem aqui, continuando, ele ainda fala que o inimigo pediu para não ser consumido, e mesmo assim Deus o perdoou. O que ele quer dizer aqui? Assim, numa visão mais ampla. Quando Cristo morreu, o próprio Deus se indignou pela tamanha covardia que os touros de Bazã, que eram os inimigos, estavam contra ele naquele momento. Então a Bíblia diz, através desse aqui, é um desses textos, que Deus, figuradamente, né, irmãos? Deus subir nas costas de um querubim, mas essa é a forma que o salmista expressou para nós. Ele disse, olha, é como se Deus tivesse subido nas costas de um querubim e desceu, e naquele meio daquele que os demônios, eles se alegravam. Imagine, né, existem umas passagens de Isaías, Ezequiel, Jeremias, algumas, eles falam que eles se alegraram, tamanha era a alegria, por quê? Porque aquele que vinha contra eles estava morrendo. Então eles não teriam mais, que se eles puderam derrotar o Filho de Deus, quem é que na terra seria inimigo para eles? Né? O diabo, onde a Bíblia diz que o próprio diabo veio, tentou Jesus, esteve, se afastou dele, depois vinha e voltava. Por quê? Porque isso era algo importante para ele, derrotar o Filho de Deus. Se ele tivesse derrotado, nós não teríamos salvação. Mas ele, achando que estava derrotando a Cristo, na verdade a Bíblia diz que ele não morreu, ele entregou sua vida. Ele se deixou levar. É como se aquele martelo daquele camarada, se ele não tivesse batido aquele cravo nas mãos de Jesus, o próprio Senhor tinha feito aquilo por amor a nós, para nos salvar. E aí, como diz lá em Colossenses, diz que aquilo que nos era contrário nas ordenanças celestiais, ele cravou na cruz. É como diz lá em Zacarias, quando fala, se não me fala a memória, no capítulo 3, que fala do sumo sacerdote Josué. Estava com as vestes sujas, e o anjo do Senhor e o acusador diante dele, e ele pegou e mandou trocar as vestes dele. Foi o que Deus fez por nós. Ele trocou as nossas vestes, ele nos deu a veste dele, ele nos deu a vida dele, e tomou aquilo que era nosso, ele pegou para si e levou para a cruz. E lá na cruz ele cravou todas essas ordenanças que eram contrárias a nós. Só que nessa hora a Bíblia diz que o Pai se indignou de tal forma que nós vamos ver em missiologia. O que é missiologia? A trajetória do Messias. Quem era Deus no Antigo Testamento? Você consegue imaginar quando era só o Pai, o Filho e o Espírito? E nós sabemos que o Pai tem alma, o Filho tem alma e o Espírito tem alma. O que é a alma? A alma é personalidade. Nós estudamos isso na antropologia, né? Persona, né? Só que nele é o ruach, que é a essência, né? Deus é diferente, o Pai, o Filho e o Espírito são diferentes. Em que sentido? O Pai trabalha de uma forma, lembra, eu vou citar os exemplos maiores dele, que foi no Monte Sinai. A Bíblia diz que Deus veio e mandou que o homem se santificasse por 3 dias, que nenhum animal podia tocar no monte, e Deus veio lá no cume do monte. E Deus queria que o homem subisse até lá. E os homens falaram: não, Moisés, vai tu e fala com ele, porque nós tememos até nos aproximar. A Bíblia diz que o monte fumegava, estremecia, e relâmpagos, fogo no céu, e Deus se manifestou ali, e Moisés subiu. Então ali era a manifestação de quem? Do Pai, né? Antigo Testamento, do Pai. Aí depois vem Jesus. Jesus veio no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Aí ele fala de Jesus. Jesus veio como? Num ninho do sol, na montanha. Ele falava: olha os lírios do campo, não semeia, não colhe, não fia, mas o vosso Pai Celestial, né, vos alimenta. Quem é mais bonito? Nem Salomão se vestiu com tanta glória que nem esses lírios. Olha os pássaros, não semeiam, não colhem, não fiam e tal. Aí é tanto que os próprios judeus falaram: não, isso aí não é Messias não, que o Messias vai nos livrar do Império Romano, né, dessa imposição do Império de Roma. Mas não, isso aí está falando de flor, de amor, esse negócio de amar o inimigo, isso aí, nós queremos o Messias que vai vir reinar com cetro de ferro. De verdade ele vai vir, no reino milenar,
Nós estamos no período, passou o período adâmico, veio a lei, nós estamos na graça, aí vai vir o reino milenar. Quando ele vier implantar o reino milenar, aí sim ele vai governar com cetro de ferro durante 1000 anos. Então o Satanás vai ser preso, conforme nós lemos lá em Apocalipse, mas isso é outra história. Aí, como eu estava falando a respeito de Cristo, certo, do Pai, o Filho falou dessa forma, então se manifestou e deu dons aos homens. Porém, o Espírito Santo, nós sabemos, quando foi que ele se manifestou? No dia de Pentecostes. Como foi a manifestação dele? A Bíblia diz que línguas de fogo foi repartido sobre a cabeça, e os irmãos falavam em língua, profetizavam, falavam na língua do irmão, e sinais e maravilhas foram feitos ali. E nós estamos debaixo da dispensação do Espírito até hoje, com a ajuda do Espírito Santo, não, do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que o Espírito nos convenceria da justiça, né, do pecado, do juízo, e nos faria lembrar tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Aí Cristo foi, mas como diz em Efésios 4:11, ele levou o cativeiro, porém deu dons aos homens. Cristo deu dom aos homens, o dom do apostolado, do profeta, né, que aponta o dedo, do evangelista, né, o que chega mais longe, do pastorado e do mestre. Então ele deu dons aos homens, a fim de que houvesse aperfeiçoamento dos santos. E o Espírito tem os dons e tem os frutos. Consequências do dom interliga, né, nos frutos. Então assim, dons é diferente de sinal. Mas depois a gente fala sobre isso. Os irmãos estão com a apostila aí? Uhum. Pois é. Aí aqui ainda está preso na primeira página, né? Mas vamos ler a apostila. Tá, eu vou ler a apostila. Quem pode ler aí Isaías 45, versículo 7? É. Não, eu não vou ler a apostila não. Mas na próxima aula nós vamos ler a partir do capítulo 4. Aqui nesse, só voltando um pouquinho. Pode falar. Aqui no capítulo 18, isso aqui era a fúria de Deus no Calvário, quando Jesus estava. Quando Cristo morreu, que naquela hora que houve trevas, escuridão, nessa hora é como se houvesse essa cena aí. Parafraseando o que Paulo fala para a igreja de Colossenses no capítulo 2,15, que ele triunfou sobre os principados e potestades na cruz. Onde é que você viu isso? Nós vimos o filme do Mel Gibson, né? Jesus sendo chicoteado e escorraçado lá. E isso é o que a gente vê aos olhos naturais, mas espiritualmente falando, Cristo fez uma grande obra. Então, o que está escrito aí em Isaías 45, 7? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O que os irmãos acham desse versículo aí? Deus fez o mal? Oi? É Isaías 3, 45, 7. Nossa aperfeiçoar na desobediência. Sim. Mas a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Deus, por meio de Cristo, e por causa de Cristo. Sem Cristo, nada do que foi feito teria sido feito. Então, vamos assim dizer, a morte e o mal foi criado em um estado como pessoa e como lugar.
dizer com isso? Existe o estado do bem e do mal. Em que sentido? Vou falar só do mal aqui, depois a gente complementa com a morte. O estado do bem. O que seria o estado do bem? Rebelião é uma coisa boa ou má? Má. Má. Então vou citar um exemplo aqui. Rebelião, vícios. Aí vamos assim dizer a respeito dos outros comportamentos, do bem, que é uma coisa benigna. Amor, você, na verdade, o bem é a ausência do mal. Tudo que você vê desse lado aqui, do outro lado é o contrário. Deus, por exemplo, é luz, e o que está em trevas é a ausência de Deus. Não tem Deus, se tornou trevas, né? E o que está muito sem Deus é a ausência da luz. É como se diz lá no Jardim do Éden: na hora que Satanás entra, Deus sai. Deus saiu, Satanás entrou. Deus chegou, Satanás saiu. É como se diz: existe uma grande escuridão, acendeu uma luz, por menor que seja, ela dissipou as trevas. Porque houve uma ruptura naquela hora ali, acabou, não tem trevas. Por quê? Porque existe uma luz, né? Por menor que seja, ela é uma luz. Ah, tem uma luz lá no fim do túnel, ela te guia. Você vai atrás dela, você vai chegar, né, na luz, tá? Então, como pessoa, aí aqui a gente já pode diversificar de uma forma melhor. Um exemplo: o anjo. Aí aqui em cima é bem. Vou botar aqui anjo. E aí embaixo o mal. Qual o contrário do anjo? Demônio. O anjo faz coisas boas, o demônio faz coisas más. Um exemplo da pessoa boa: ela é benigna. Um exemplo da pessoa má: maligna. Tá, e aí os exemplos são vários. E um exemplo de lugar: um lugar bom. Aqui lugar você pode ser. Depois eu complemento essa história aqui. Vou só botar uma seta para cima e uma seta aqui para baixo. Um exemplo de um lugar bom: céu. Um lugar ruim: inferno. Deus criou a morte e o mal, mas em forma de estado. Um exemplo: se Adão não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não teria visto as trevas como ele viu. Porque quando Deus colocou ele no meio do jardim, plantou um jardim, botou Adão ali, Deus não falou que do lado de fora tinha Satanás, Deus não falou que do lado de fora tinha demônio, Deus não falou nada. Ele falou: olha, você vai cuidar do jardim. Deus não falou do que tinha do lado de fora para ele. Então, do lado de fora existia o mal, o inimigo, como pessoa, mas ainda no estado do bem e do mal. Satanás teve 3 mentiras que ele disse para ele, e uma delas é que você, se comer, vai ser como Deus. E a ausência de Deus é uma coisa má. Ele iria ter acesso e ele poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós falamos aqui em antropologia, mas ele primeiro tinha que passar pela eleição. E qual era a eleição? Comer da árvore da vida. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles poderiam ter passado para a outra fase, onde a Bíblia diz que os seus olhos espirituais se abririam. Na verdade, eles tentaram abrir os seus olhos espirituais sem Deus. Aí nessa hora, eles morreram. Porque a ausência de Deus na hora do conhecimento os levou para o mal. Então, o mal naquele tempo era apenas um estado.
Do lado de fora tem o mal. Ele não foi lançado do lado de fora enquanto estava dentro, enquanto estava sendo passado por aquela eleição. Era a aprovação de Adão. Como os anjos tiveram a aprovação através de Lúcifer. Aquele que fosse com Lúcifer era a aprovação dos anjos. Ou vai aceitar Deus ou não. Deus era, vamos assim dizer, totalidade de luz e bem, e Satanás, no caso Lúcifer, o luzeiro naquele tempo, era a totalidade de mal e rebelião, vamos assim dizer. Então eles aceitaram a opção de Lúcifer e foram rejeitados por Deus. No caso do homem, eles tinham conhecimento do bem e do mal e tinham a árvore da vida, mas eles tinham que primeiro aceitar a árvore da vida. Lembra de Deuteronômio, quando Deus fala lá, se não fala a memória, no capítulo 28, quando ele diz que sobre as bênçãos e as maldições, eu tenho imposto diante de ti a bênção e a maldição hoje, e ainda fala, e digo, aconselho-te que escolha a bênção, né? Ele ainda fala, que nem ali, ele fala, ó, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa não tocarás. Por que ele não foi comer da árvore da vida? Tanta coisa que tinha lá, ele foi pegar logo dessa árvore. Mas enfim, então ele criou como um estado. Desse estado ele evolui. Evolui para quê? Segundo estágio, pessoa. Uma pessoa benigna que começa a praticar coisas malignas, ela troca o estado dela. Ela deixa de ser boa para ser má. É como o exemplo do anjo aqui, coloquei um exemplo. O anjo, ele é bom, mas ele teve a opção de ser bom. Ele optou ser mal. E se ele continuar até, no caso do anjo, né? Mas se fosse o homem, ele nasce no estado do mal, mas tem a opção de aceitar Jesus e se tornar bom. Se ele aceita Jesus e se torna bom, ele vai praticar as obras benignas, né, no caso na carne. Porém, se ele vacilar e fizer as coisas más, aí ele vai para um terceiro estágio, que é o lugar. E aqui é que é o problema. O estado, se é bom, se é ruim, não faz diferença. Aqui só está dizendo que Deus criou. A opção é sua. Você que decide trilhar o caminho bom ou o caminho mau. Você está diante de você. Quando você trilha e opta por isso, você se torna uma pessoa que tem a opção de fazer a coisa certa ou a coisa errada. A partir do momento que você morre em uma dessas condições, aí você vai para um desses lugares ao qual você, como pessoa, executou. Um exemplo. A minha alma diz: faça alguma coisa errada, que dá prazer na carne. Aí meu espírito vem e fala: não faça isso. Deixa essas coisas e se aproxima do Senhor. Então é uma luta entre o bem e o mal, para travar no meu corpo, para que eu possa fazer as coisas certas ou erradas. Se eu morrer nessa batalha, se eu tiver feito coisa certa, vamos assim dizer, aceitei a Cristo, vivi conforme a vontade de Deus, eu vou para o lugar eterno. E se eu tiver feito a coisa errada, também vai para o lugar eterno. Então, Deus criou o mal dessa seguinte forma, conforme um estado. Ele não era ativo, estava lá. No jardim do Éden tinha morte? Não. Mas ela existia? E quem criou? A gente não pode dizer que foi o diabo. Né? Deve ser 13. Vê se é isso mesmo. Aproveita que você está com a Bíblia aí. Deve ser por aí. Então, esse aqui é um exemplo. Mas por que Deus fez todas essas coisas por nós? Aqui eu já falei do sacrifício. Eu vou usar mais uns 10 minutos aqui como um exemplo. No Jardim do Éden, nós já dividimos, aprendemos isso em antropologia, como o Santo dos Santos, né? Vou botar só o Santo aqui. O lugar santo e o ar. Vou ficar de lado aqui para você. E o ar.
Aí aqui eu vou só escrever as passagens aqui. Gênesis 1:26. Deus criou o homem. Depois o homem foi lançado para fora. Foi aqui que, um exemplo, nasceu Caim e Abel, que é Gênesis 3:23. Quando ele foi lançado para fora. E depois Caim levou para o campo o seu irmão e o matou. O campo simbolizava o átrio, lembra do sacrifício? A cruz, que é o altar de sacrifício. Aí tinha a bacia de bronze, que era onde o sacerdote se lavava. Então aqui houve a morte. A Bíblia fala que Deus descia todo dia na viração do culto. Imagina um exemplo, como se os anjos chegassem diante de Deus no final do dia e falassem para ele: olha, tem um negócio importante aqui para o Senhor. Aí ele fala: não, calma aí, eu tenho um compromisso agora. Qual é o seu compromisso? Eu estou indo cultuar, entre aspas, com o homem. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus descia para falar com o homem, no jardim do Éden, todo dia. Então tá, o jardim do Éden, aqui era onde Deus descia, tá? Depois ele veio para essa outra parte aqui, foi quando ele pecou, e aqui seu filho Caim matou Abel. Então ele estava num lugar afastado e depois foi para outro lugar ainda mais afastado. Isso daqui era o Éden, o jardim, né? Jardim no Éden. Que existe a diferença. Ele foi um jardim no Éden, não era o Éden. O Éden é de Deus. O jardim Deus colocou lá e deixou o homem lá. Depois disso daqui, o que aconteceu? Qual foi a outra forma que Deus usou para falar com o homem? O tabernáculo de Moisés. E aqui a gente... Oi? Depois do jardim. Aqui lançou ele para fora. Aí depois Deus veio através do Espírito Santo, falava com as pessoas, mas um local onde você podia se achegar até Deus era... O próximo foi o tabernáculo. Então no tabernáculo aqui existia o lugar santo, como nós já sabemos, o santo dos santos, lugar santo e o átrio. Os irmãos também já estão familiarizados com isso. Pastor, no caso, Deus mesmo, o próprio Deus foi só se afastando da verdade. Na verdade, eu não posso dizer que ele se afastou, porque o pecado, Deus odeia o pecado, por quê? Porque o pecado nos faz separação entre Deus e nós. Aí porque nós pecamos, aí Deus automaticamente ele ficou parado, mas porque pecamos, aí nós nos afastamos dele, né? A realidade, na minha opinião, seria essa, porque a vontade de Deus é nos pegar. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Como era a situação do filho pródigo? Ele estava no meio dos porcos, né, tentando comer aquilo ali. Ele cuidava daquele povo. Imagina como é que ele estava, sujo. Aí depois ele voltou, caminhou não sei quantos dias. Para mim ele estava na situação que nem um mendigo. E a Bíblia diz que o pai, quando viu, correu até ele, e a Bíblia diz que ele o abraçou. Então assim, não importa como nós estamos, né, por Deus ele nos pega. Agora nós é que nos afastamos. Não sei se já aconteceu, né, com você, Varão, mas quando a gente erra em algum sentido, aí a gente vem para a igreja e aí o irmão vai pegar e fala: agora ora para que Deus te abençoe. Aí você fala: não, vou pedir para o pastor orar por mim, porque eu acho que eu estou devendo algumas coisas para Deus aí, não estou legal. Então assim, nós é que nos afastamos dele. A verdade, na maioria das vezes, é essa, não é ele que se afasta. E aqui eu vou citar justamente o contrário. É como Deus fazia para se aproximar da gente. Um outro exemplo aqui. Só que antes do tabernáculo, Deus tentou falar com o homem. Quem lembra como foi? Tabernáculo. Antes do tabernáculo. Foi através de Caim. No Monte Sião. Quando eles, Deus Ele trouxe a lei. se santificaram e subiram, queria falar com eles, porém
Exato, no Monte Sião. Da lei no nosso coração. Exatamente. No caso, então, Deus queria falar com o povo, mas o povo ficou com medo. Correu, não, Moisés, mas você fala com ele, depois você fala com a gente. Oi? Hebreus também, mas aqui está em Êxodo, né? Números. Oi? Em outras palavras, Moisés era o cara mais. Mas é como se diz. Negava, queria. Certo. E. Oi? Pois é, mas você vê que a Bíblia fala também que a fé lança fora todo medo. Moisés era um homem de fé. Né? Subiu no monte. Então Deus falou, primeiro dia, terceiro dia, que no caso era o primeiro, segundo, no terceiro dia o povo deveria subir lá. Depois Deus fez essa daqui, você lembra como eu falei, Deus não desceu do monte? Mas subiu até o segundo, só foi os líderes. Pois é, alguns ficaram aqui, Josué foi um deles, e no caso, Só quem subiu foi Moisés. só quem foi no cume do monte foi Moisés. Mas Josué ficava nas metades. Existe passagem que fala que aqui eles ceiaram, né? Não conhece essa E passagem? eles conseguiram ver também? Não, eles não. Eles viram só a nuvem. Nuvem, fumaça. Isso aí eles viram muito, fogo e tal. Mas esse aqui é um exemplo, que Deus tentou falar com o povo, e aí o povo correu. Deus veio no Antigo Testamento aqui, mas só o sacerdote podia vir aqui uma vez no ano, né? Os irmãos conhecem essa história? E aí, no caso, não foi assim que aconteceu. Depois, como outro exemplo, Deus veio falar também através de qual foi o outro exemplo depois desse daqui? Primeiro veio o Éden, Monte Sião, Tabernáculo, vou só botar o Tabernáculo. Nesse Deus falava somente com o sacerdote passava para o povo. Exato. E quando Deus aceitava, é por isso que nós temos a bênção apostólica, né? Porque o sacerdote ele chegava aqui, aspergia o sangue, e quando ele voltava, aqui era do lado de fora, né? Do átrio. Aqui tem umas simbologias que nós já falamos aqui, mas aqui do lado de fora ficava o povo e as 12 tribos. Então, quando ele saía na porta, ele abençoava. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta do povo. E se Deus não tivesse aceitado? Morreu. O sacerdote morria aqui. Ele não saía, não. Ele ficava dentro do tabernáculo. Tipo sininho, né? Nas orlas da veste. Se ele parasse de fazer barulho, ele falava: oh, esse aí já foi. Menos um no arraial. Mas enfim, isso é perto cancelado. Aí O foi pessoal templo. tem um costume de falar. Agora é o Oi? templo, né? O templo. Aqui é aqui na ordem. O Jardim do Éden, o Monte Sião, o Tabernáculo de Moisés. E qual foi o próximo? O templo? O templo ainda foi depois, ó. Aqui é o templo de Salomão, certo? O templo. Qual é o Templo de Salomão. Oi? Qual é o texto lá que Deus tentou falar com o homem em Êxodo capítulo? E Êxodo? Êxodo 14 é quando eles saíram lá pro 20. No 20 foi quando ele trouxe a lei, então deve ser no 19. É, 18, 19, por aí mesmo. 14, 19. Êxodo 18, 14 foi quando ele instituiu a Páscoa, 12 até o 14, aí o povo saiu. Aí quando Deus veio falar com ele mesmo, foi do 18 ao 19, ao 20. No 20 ele já trouxe a lei, então ele falou antes. Aqui é o tempo de Salomão, mas o que veio antes aqui? Não foi Josué? Não é não. Davi. Eu sei que vocês Ah, sabem. foi quando Samuel era juiz? Foi o tempo dos juízes? Não, mas aí ele está no tabernáculo. Como é que é a pergunta dele? Qual foi o templo onde Deus vinha e falava com o homem antes do templo de Salomão e depois do tabernáculo de Moisés? Vou dar logo uma colher de chá para vocês aqui. Teve um que veio antes, que era a tenda da congregação. Eu vou tentar desenhar uma tenda aqui, tá? Vamos dizer que isso aqui seja a tenda. Uma casinha, né? De Moisés. Da congregação. Tá. E qual era o outro?
sem ser esse aí? Eu quero encerrar com ele. Eu quero encerrar a aula com ele. Agora vai descobrir, eu quero ver. Ah, é da Arca da Aliança? Como é que é? Não, a arca ficava aqui, Ficava dentro do templo. dentro do templo. É. O que que teve antes? Aí teve a tenda da congregação que era um paralelo com o tabernáculo. Era um paralelo. Só que antes do tempo de Salomão ainda. Não era o tabernáculo de Davi? Exatamente. Ah, é, porque Deus fala que vai voltar e vai reconstruir o tabernáculo de Davi. Ele não quer o de Moisés nem o de Salomão, mas o de Davi ele quer. O que era o tabernáculo de Davi? Ele ficava com a tenda e com a arca de Jerusalém e os sacerdotes ficavam em outra Em Gibeon. sem a arca. O que aconteceu? Faz de conta que isso aqui é a tenda de Davi, tá? Deus chamava tabernáculo. Que ele fala, eu voltarei, lá em Atos, ele diz, eu voltarei e restaurarei o tabernáculo de Davi. Mas o que era o tabernáculo de Davi? Ele conseguiu, no tempo dele, ter uma revelação do céu. Ele colocou, ele tirou a tenda, ele tirou o véu de separação, porque Jesus não tinha vindo, ele tirou a separação, ele colocou a arca, ele colocou 24 horas turnos de adoração. 24 horas adorando. E no céu tem isso. Uma representação do céu. Os anciões fazem isso hoje em dia. Tá, mas eu estou perguntando o que era o tabernáculo de Davi. Era só uma tenda com a arca. Presença de Mas Deus uma na tenda Arca. para presente. A arca ali e uma tenda. É como se fosse uma conexão. Entendi. É porque o tabernáculo. Era um tabernáculo. O que ele fez? Ele pegou esses outros utensílios que tinha aqui, que era como é que fala? A pia, O altar de incenso do sacrifício, a pia, pode falar, deixa eu colocar aí. o altar de holocausto. No caso aqui, a tenda de Davi. A mesa. O véu do céu. Como é que é? Não tinha a separação, a presença estava ali, né? Mas ele Então. não morria. Então, mas se ele entrasse não morria de Moisés? Gibeon. Eu acho que no caso. Aí Davi conseguiu tirar o sacerdote de dentro da presença. Como que ele conseguiu? Deixa o pastor revelar o mistério. Olha só, aqui é a arca, tá? Faz de conta que aqui é a arca da aliança. O que ele fez? Davi pegou a arca e guardou para si, diante de Jerusalém, e falou, eu vou construir um templo para o Senhor, porque não é justo que eu viva, né, no palácio lá, é bom, espaçoso, né, e a arca do Senhor vivesse, né, no meio do deserto e tal, entenda-se. Nesse tempo ela se encontrava no deserto. Ela estava no tabernáculo, Não, tabernáculo, Ele tinha buscado ela, né? na casa de Obed-Edom, certo, mas ela ficava no 20 tabernáculo. anos fora da presença. Então o que acontece? Entre esses dois templos aqui, eu quero falar sobre esse aqui agora, para a gente encerrar. Ele tirou a arca daqui de dentro, mandou os outros utensílios para Gibeon. Então aqui continuou sacrifícios, adorações, como era aqui no tempo de Moisés, normalmente. Só que a arca não estava aqui, a arca estava aqui. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. E do lado de fora as pessoas poderiam ver a arca. O que Davi fez? Através de uma revelação, não sei, foi Samuel que ensinou, também não sei dizer. Mas ele também aprendeu que não apenas a arca, mas ele instituiu turnos durante 24 horas, aonde os levitas e os como é que é o nome deles? Os sacerdotes ofereciam louvores e orações a Deus num turno de 24 horas, ininterruptas, de dia e de noite, orações. Não diferente aqui eu já vou dizendo já, é uma representação, tá? Da plataforma do trono. Tem uns querubins e tal. Pastor, o primeiro lugar que a arca se encontrou foi aonde? Foi na tenda de Moisés. Como é que é? O primeiro lugar que a arca ficou.
foi construída e foi colocada aqui, direto, o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, aí depois veio o templo de Salomão, né? Suntuoso. E lá no templo de Salomão, no templo de Moisés, era só um altar de sacrifício, aqui tinha 10. Aqui era só uma bacia de bronze, aqui tinha 10. Aqui era só um candelabro, tinha 10. Aqui tudo era aumentado por 10, né? De Salomão. Você vê, aí deixa eu só colocar aqui. Aqui você faz de conta que são 8. E aqui mais 8. Faz de conta, tá? Então aqui são os 24 anciões. 8 desse lado, 8 aqui e 8 aqui. Aí aqui faz de conta que é um trono onde Deus está. Aqui tem o altar de incenso. E faz de... É porque esse negócio faz de conta. Depois a gente para com mais tempo aqui. Os anjos vêm, trazem as orações para os anciões, e os anciões de em uma hora, cada um deles vem e entrega as nossas orações e coloca nesse altar de incenso. E ele tem um aroma suave diante de Deus lá na plataforma do trono. Os querubins ficam aqui embaixo e tal, que sustenta essa plataforma. E dentre esses aqui, Deus sempre quis falar com o homem. Deus veio para falar no Jardim do Éden, depois ele veio aqui no Monte Sião, depois ele vinha no tabernáculo de Moisés, ele vinha na tenda da congregação. Não sei se os irmãos lembram que a Bíblia diz que uma fumaça descia, uma nuvem descia ali, e Deus falava com Moisés. Quando ele falou com Datã, Coré e Miriam e Arão e Moisés, Deus desceu lá e falou com eles. Quando Deus saiu, Miriam ficou leprosa, então Deus se manifestava aqui. Depois, antes de vir lá, ele veio no tabernáculo de Davi. Isso aqui foi um referencial. Por quê? Porque esse tabernáculo, eu chamo de tenda. Deus fala que é um tabernáculo, né? Então, que vale o que Deus fala. Esse tabernáculo aqui era o que mais representava a Deus. A plataforma, o original. Justamente o que eu ia falar agora. Por quê? Deus, para falar da criação do homem, do universo, ele usou 3 capítulos. Gênesis 1, 2 e 3. Quando Deus foi falar a respeito da criação do tabernáculo, ele usou 50. Por quê? Porque isso aqui é uma representação desse aqui, do tabernáculo original. E ele fala para Moisés: faz conforme tudo aquilo que viste, que te ordenei, que fizeste. Aí Moisés foi lá e fez as peças e tal, e os ornamentos. Depois nós temos uma matéria só sobre o tabernáculo. Aí o que aconteceu? Davi, nessa simplicidade de somente uma tenda, ele instaurou o que Deus mais amava: a adoração. E Deus não se preocupa como é o seu templo. Se ele tem paredes de ouro, se ele é como aqui que tinha peles de animal, se ele é num jardim, se é num paraíso, se ele é em cima do monte, ou se ele é apenas através de um lençol. Deus só exige a verdadeira adoração. Você seja sincero diante dele. Deus não quer de nós muitas vezes palavras bonitas. Deus só quer a sinceridade, que é onde a Bíblia diz: aonde há um coração puro e quebrantado, o Senhor não despreza. Então é só isso que nós devemos ser diante de Deus. Senhor, eu não consigo, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não dou conta, Senhor, sem ti eu não consigo, não posso, não dou conta. É somente isso, sabe? Nós não precisamos inventar, e foi isso que Davi fez. Davi queria que a presença de Deus, lembra de um salmo quando ele fala: não afastes, não tires de mim o teu espírito. Né? Como se dissesse: olha, pode fazer o que quiser, não tire apenas de mim o teu espírito. Então ele instaurou não apenas para ele, mas para todos aqueles que estavam ao redor dele. E aí eu pergunto para você, e eu espero que o Espírito Santo venha falar no seu coração quando você estiver em casa, quando você for orar: aonde é o seu tabernáculo? Moisés teve 1, 2, Salomão teve 1. Pode dizer 3, né? Que ele subia no monte também. Mas Davi tinha uma tenda. E Deus falava com ele na tenda. Deus descia, falava com ele e todos aqueles que estavam ao redor dele. Não houve um rei como o de Davi sobre a terra. Não houve um rei tão poderoso como Davi. Não houve um poder de um reinado tão grandioso como Davi. É tanto que ele assemelha o de Cristo. Eu voltarei e restaurarei o tabernáculo de Davi.
E assim será como no reino do meu servo Davi. Aí ele está fazendo a representação do reino milenar. Então, não importa. Não se afastará de ti. Exatamente. Não importa se seja. Tem gente que gosta de lavar, sei lá, talvez está no banheiro, ele ora, é o lugar que ele se sente bem, né? Tem os afazeres domésticos, sei lá, no tanque, na pia, fazendo alguma coisa no quarto, no serviço, naquele quartinho, não importa onde. Você tem que eleger, instaurar, estabelecer um tabernáculo, aquele lugar que é você e Deus. Pastor, tem uma passagem que fala que Deus só precisa de um coração puro para esse que você sabe? Acho que é 50, Salmo 50. 51, né? Essa Salmo 51 é a confissão de Davi. É, Deus não despreza o coração contrito e quebrantado. É uma mensagem extraordinária. Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. 51, 17? Exatamente, Salmo. Então, você já tem o que pregar amanhã. Se alguém te chamar, você já não tem o que dizer. Falar, eu não tenho palavra. Não, eu tenho. E se não tiver, nós vamos orar e Deus vai falar. Amém? Então vamos encerrar. Salmo 51, 17. Chegou o nosso horário. E assim, eu vou colocar lá no grupo. Vou colocar lá no grupo, depois eu vou colocar